Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre Brás Cubas, tá? A gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquela que é considerada a primeira obra realista, né, do Brasil. Tá? É uma obra extremamente inventiva, né? Desde a própria dedicatória, né? Que é dedicada aos vermes que vão comer a carne dele, dedica essas memórias póstumas, né? Então, o próprio nome Memórias já traz uma ideia de um narrador em primeira pessoa. Só que são memórias póstumas, ou seja, o Brás Cubas já morreu, tanto que ele vai brincar com isso de cara. Ele vai dizer: sou eu então um autor defunto? Ele vai dizer: sou um defunto autor. E aí, olha que sacada inteligente, uma sacada gramatical aí bem interessante. Se tu diz autor defunto, tu dá substantivando o autor. Ele é um autor defunto, ele é um autor que morreu. Quem é um autor defunto? O Machado de Assis. O Machado de Assis é um autor que já morreu. Mas o Brás Cubas não é um autor defunto. Ele não é escritor e morreu. Ele é um defunto autor. Ele é um morto, aqui defunto é substantivo, e autor passa a ser adjetivo. Então ele é um morto que vai começar a escrever. Escrever as suas memórias póstumas, suas memórias depois de morrer. Veja que o Machado só consegue fazer esse trocadilho muito bem feito, porque tanto o autor quanto o defunto cabem muito bem a substantivos e adjetivos. Né? Onde quer que sejam colocados, cabe muito bem. Né? A gente pode dizer o autor está defunto, e a gente pode dizer o defunto virou um autor, né? Então a gente consegue manipular as classes gramaticais dependendo da sintaxe, né? Dependendo da ordenação da frase ou do sintagma, de qualquer forma. Certo? Então ele vai começar a narrar a sua vida, né? Póstumamente, claro. Vai começar a narrar da sua vida, mas de uma forma muito volúvel, né? Esse é um dos grandes tópicos aí, né? Esse narrador volúvel, esse narrador inconfiável aí que é o Brás Cubas, né? Tem até um filme bem interessante de brincar um pouco com essa ideia de narrador volúvel, que é o filme A Vida em Si, né? É um filme tem um pouco de drama e tal, não é um filme genial, né? Inteligente, assim, super top, mas é um filme muito legal, é um filme muito bom, eu particularmente gosto bastante. Quem tá vendo esse vídeo da quarentena, vale a pena ter no YouTube. E a tese da uma das personagens é de que, aí é um clichêzão, né? De que a vida é o grande narrador, né, inconfiável, que a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, enfim. Aí eu entro no clichê aí, mas tudo bem. Certo? O Brás Cubas começa a curiosamente pelo fim, né? Ele começa falando do seu momento final da sua vida, onde, e aí quem quiser acompanhar lá no fim, né? Onde ele diz qual seria a causa da minha morte, né? E ele dizia, seria de pneumonia, né? Porque ele abriu a janela e pegou um vento muito forte no peito, ou seria de uma ideia fixa, né? Que era o emplasto, que ele estava querendo criar, né, no final da sua vida e tal. Ele estava muito obcecado por criar um emplasto, porque ele queria ficar famoso, né? Ele queria fazer algo grande de sua vida. Esse é um dos momentos mais interessantes do livro, tá, pessoal? É o momento da medalha, né? Quase que uma teoria de medalhão, que é o nome de um conto do Machado de Assis, que ele diz por que eu queria criar um emplasto, né? Um emplasto para combater a melancolia, né? A hipocondria da humanidade, né? E aí ele diz, a minha ideia era que nem uma medalha. Então, imagina que isso aqui é uma medalha. Deixa eu ver mais para trás aqui. Então, eu não tenho uma medalha aqui. Tá, vai um relógio aqui, ó. Então, imagina que isso aqui é uma medalha. Então, como toda medalha, tem um lado que aponta para fora, que é aquele que todo mundo vê, né? E aí ele vai dizer assim, quando as pessoas me perguntavam, né, quando o governo veio me perguntar, por que tá tentando criar um emplasto e tal, eu dizia, eu quero salvar a humanidade, eu quero ajudar a humanidade, e o governo, que legal, altruísmo e tal. Quando os amigos mais íntimos chegaram e falaram, real, por que tá fazendo um emplasto aí e tal? Ele dizia, eu quero ganhar uma grana agora no final da vida e tal, ficar mais tranquilo. E aí ele vai dizer, mas tem um lado da medalha, ó, que ninguém consegue ver. Só eu. Né? Que geralmente está escrito dentro da medalha. E ele dizia, a minha vontade com o emplasto era sede de glória, eu queria ficar famoso, eu queria caminhar pelas ruas e ver essas 3 palavras escritas, emplasto Brás Cubas, né? Aí vai dizer para quem mentir, né? Eu tinha sede de fogos, né? Um negócio assim que ele
a expressão que ele utiliza, certo? Então isso fala muito, é uma forma bem didática da gente falar daquela questão de aparência e essência, né? Aquilo que as pessoas querem mostrar, aquilo que as pessoas vendem para as outras, aquilo que as pessoas sentem lá dentro por si, né? Então, esses tempos aí, eu tava entrando na academia antes da pandemia, e aí na minha frente tava entrando uma menina, né, bonita e tal. E aí o cara do caixa disse, opa, tudo bem, bom treino. E aí ela falou, ai, obrigado e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, pá, agora ele vai, né, me desejar um ótimo treino. Aí eu passei assim, ele olhou pra mim e fez assim, ó. E eu disse, a simpatia, né, na verdade, não é uma essência dele, é só uma aparência que de repente serve para uma essência interesseira, né? Talvez mulherengo, interessado na menina, seja lá o que for, certo? Então é uma espécie de jogo de medalhão, aquilo que mostra para fora e aquilo que mostra para dentro, certo? Bom, ele acaba morrendo aos 64 anos de idade, vai lá visitar, né, um pouco antes de morrer, a Virgília, o grande amor da vida dele, daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso. Aí ele, inclusive, conta para nós do delírio que ele tem antes de morrer, né? Onde ele vê a Pandora. É um capítulo muito famoso, tá? Se alguém puder dar uma olhada nesse capítulo, né? E bota PDF Brás Cubas aí e acha o delírio. É um capítulo onde ele vê a Pandora, a natureza, vindo dizendo que não precisa mais dele. Ele se imagina em cima de um hipopótamo, caminhando pelos séculos e fica entediado ao ver o andamento da história. Enfim, é um capítulo que tem muito simbolismo para nós aí. Mas enfim, ele acaba morrendo, né? 11 amigos, se eu não me engano, vão 11 pessoas, não é nem amigos, né? Vão ver o funeral dele. E ele diz, ei, grande amigo, né? O cara que deu o discurso e tal. Não me arrependo de ter dado aqueles 30 contos, né? O negócio não é tanto assim, mas enfim. Então a gente percebe que o cara tá vendo um hiper elogio, né, por causa do dinheiro, né, da herança que o Brás Cubas deixou pro cara. Mas enfim, aí ele volta, depois de contar do seu momento de morte, ele volta pra sua infância, né. O que a gente sabe da infância dele? Que ele era um menino diabo, né, ele montava nos escravos de casa, batia nas negras quando elas não davam doce para ele, né, ele era muito mimado, extremamente mimado. E aí quando ele chega na adolescência, ele vira um romântico, né, um apaixonado e tal, e ele se apaixona pela Marcela, que era uma espécie de cortesã, era uma menina de acompanhamentos, né, que trocava os seus acompanhamentos, suas relações sexuais por dinheiro, né, por joias, etc. Ou seja, né, o que hoje em dia se chamaria de prostituta, mas a prostituta é, digamos assim, é mais objetiva, né, e tal, a cortesã ela tinha mais um esquema social, assim, com essa pessoa. Enfim, o Brás Cubas começa a gastar um monte de grana com ela, dá tudo pra ela. Sempre que ela ameaça não querer mais estar com ele, ele vai lá e compra o pente mais caro, cheio de diamante e tal, e tal, e tal. E aí o pai dele, irritado com tanto gasto, bota ele num navio e manda ele estudar direito em Coimbra, né? E é aí que surge a famosa frase, né? A Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis, nada mais. Então o tempo que eles ficaram juntos foi o tempo que ele conseguia dar dinheiro pra ela, né? Enfim, ele vai pra esse Coimbra estudar, mal estuda, né? Basicamente vira um romântico, vagabundo, né? Bebedor de noite e tal. E aí ele acaba voltando porque a mãe dele morre, falece. Ele volta, né? Vai estabelecer numa casa ali num morro do Rio de Janeiro. Acaba conhecendo a Eugênia, né? Uma menina muito bonita, galopando assim num cavalo e tal. E aí ele se encanta com ela e um dia ele convida ela para dar uma volta, né? Meio dar uma paquerada, dar uma namorada em cima dela. E ela aceita, e na hora que eles saem para caminhar, ele percebe que ela dá umas mancadas quando ela caminha. E aí ele pergunta, Bato, tá com algum problema no pé? E ela fecha a cara assim, meio braba e diz, não, sou coxa de nascimento. E aí ele, puta merda, né? E aí é o famoso questionamento quiasmo interrogativo dele, né? Porque coxa se bela, porque bela se coxa. Né? Quiasmo é uma espécie de inversão de posicionamento, né? Porque coxa se bela, porque bela se coxa, né? Se nasceu, é uma visão extremamente, né, maldosa para dizer, pô, se é para nascer bonita, nasce completamente correta. Né? Se é para nascer com um problema, um defeito, já nasce feia para não causar desejo nas outras pessoas. Né? Então aqui a gente vai entendendo que é o Brás Cubas, né? Que é um egoísta, mesquinho, preocupado com a aparência, né? E ele mesmo admite que agora, como ele está morto, ele não precisa ter nenhum comprometimento com a opinião pública ali. Ele vai falar o que vier na cabeça dele, e ele sabe que não vai passar na rua e ninguém vai julgar ele e tal. Então essa condição de morto, que é uma condição inverossímil, totalmente falsa, né? Totalmente fantasiosa, um morto narrando uma história, é justamente o suporte na qual ele narra a sua história.
de uma forma tão descabida, de uma forma tão, né, sem papas na língua, né, contando das suas coisas mais podres e tal. Certo? Bom, depois ele vai acabar conhecendo a Virgília, né, que é filha de um amigo do pai dele e tal. Ele começa a paquerar a Virgília, os dois começam a ficar ali por perto um do outro e tal. Só que surge na jogada um outro cara chamado Lobo Neves, que é um cara mais feio que ele, que é um cara mais chato que ele, mas que promete transformar a Virgília em marquesa, né, baronesa, não, acho que é marquesa mesmo. Né, dá um título nobre para ela e ela acaba se casando com o Lobo Neves. Quando ela se casa com o Lobo Neves e o pai do Brás, que ajeitou tudo para os dois ficarem juntos, vê que o Brás perdeu, né, o pai do Brás acaba morrendo, né? E morrendo repetindo a mesma expressão, Cubas, né? Tipo assim, nós perdemos, não sei o que. Só que, não sei se orgulharia o pai, o Brás Cubas vai manter um relacionamento de adultério com a Virgília, tá? Durante bastante tempo. Né? Ele inclusive vai alugar uma casa que ele acha com um dinheirinho, contrata a Dona Plácida, uma mulher que estava precisando de trabalho, para vigiar dessa casa e ficar lá com a Virgília tendo casas com ela. Ele só vai acabar com a Virgília, não é nem quando desconfiam que eles estão juntos, né? É quando bate a... não tô mais afim, né? Porque quando desconfiam que eles não estão juntos, eles até desconfiam que eles estão tendo um caso, eles até viajam, né, pro norte, o Brás vira assessor do Lobo Neves e tal. Não é isso que interrompe o relacionamento. O relacionamento vai ser interrompido no sentido de, tipo, né, não estamos mais afim e tal. Antes eles até tentam umas loucuras, de repente fugir, mas a Virgília já tem filho, etc. Então acabam terminando, assim. Mas é o relacionamento mais estável, né? É curioso que o adultério vai ser o relacionamento mais estável do Brás, tá? Bom, já mais maduro, pessoal, ele vai ter o seu quarto caso amoroso, né? Que é Eulália. Mas a Eulália morre em um mês, né? É um famoso capítulo onde ele cola, digamos assim, uma espécie de epitáfio, né? Como se a gente estivesse vendo o próprio epitáfio da Eulália. Acho que morre de febre amarela, não lembro. Aí ele deseja ser ministro, né? Acaba não conseguindo ser ministro. Fica só no plano de deputado. No final da vida ele vai reencontrar um amigo dele que é o Quincas Borba, né? O Quincas Borba que vai ser um livro depois do Machado, né? E o Quincas Borba era um grande demônio da sua infância, né? Na época que eles eram colegas de colégio. O Quincas Borba reconhece ele no meio do livro como um mendigo. E o Quincas Borba rouba o relógio do Brás Cubas. O Brás fica puto da cara. Mas no final do livro, o Quincas Borba herda uma fortuna de um tio dele lá e tal, um avô, não me lembro. E aí devolve o relógio e tal, e começa a ser muito amigo do Brás. Inclusive, frequentando a casa do Brás Cubas e ensinando a sua teoria do humanitismo, né? Que depois no livro Quincas Borba vai ser mais bem explicado, né? Aquela famosa frase, ao vencedor as batatas. Essa teoria do humanitismo, o que tu tem que guardar? Que é uma avacalhação meio que do positivismo com a seleção natural do Darwin. Né? É uma avacalhação do cientificismo ortodoxo, tá? Essa teoria científica que descarta nuances, individualidades, possíveis incertezas, né? De que a vida é assim, de que o ser humano, querendo positivismo, passou pelos 3 estados, etc. Certo? Mas o Quincas Borba, depois de frequentar a casa do Brás, né, ficar muito amigo do Brás, acaba falecendo na casa do Brás. Inclusive, essa cena a gente vê lá no livro Quincas Borba, né, do Machado. E, enfim, depois do Quincas Borba, da morte do Quincas Borba, ele vai ter a pneumonia, junto com a ideia do emplasto, e acaba falecendo, tá? O livro vai terminar com esse capítulo, chamado Das Negativas. Eu queria ler com vocês antes de encerrar, que falta 1 minuto. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não conseguiu fazer, né? Não fui ministro como deputado, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Então, embora ele nunca tenha conseguido nada, né, de especial na sua vida, ele também nunca precisou trabalhar para ter nada. Mas não padeci da morte de Dona Plácida nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente não saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Olha o último saldo dele, gente. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então essa é a última grande saldo dele. Não teve filhos. Não é responsável por botar ninguém nesse mundo de bosta que a gente vive. Tá? Fica a sugestão ali para ver o filme do Brás Cubas,
né? Que é bem interessante e vale bastante a pena ver. Um abraço!